Não enjoo desse louvor. Estão me ouvindo, irmãs? Que fala sobre essa coragem, né, irmãs, da gente continuar, de nós continuarmos lutando. E fala sobre esses tempos de guerras que nós passamos. E o tempo de guerra, irmãs, ele não é um tempo que passa, sabe? Um tempo assim, o tempo de guerra é hoje, é amanhã, é depois. Obrigada, Vilma. Obrigada, irmão Floraci também. Bem-vindas, irmãs. Então, irmãs, o tempo de guerra não é um tempo, são os tempos de guerra. Todos os dias, todos os anos, todas as épocas, nós estamos em guerra. Pela nossa família, contra a nossa própria carne, contra o mundo, contra os principados, potestades. Obrigada, meninas, pelo retorno do som. Então, vamos iniciar já crendo nisso, em tempo de guerra, irmãs. Não dá pra gente parar, não dá pra gente descansar, não dá pra gente se prostrar. Então, eu quero iniciar a nossa live, irmãs, saudando todas vocês. Quem está aí? Tem alguém que está a primeira vez? Nossa live, irmãs. Eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus me deu para esse ano, para nós estarmos finalizando algo muito forte que Deus tem falado ao meu coração. Bom dia, Michele. Mais alguém? Tem alguém que está a primeira vez? Ou só as da família, da casa? Eu vi que a pastora Daiane está ali. Bom dia, minha amada. Vi que quem mais do devocional está aí? Vi que a Cláudia, a irmã Floraci estão aí. Fiquem na intercessão por mim, irmãs, né? A Patrícia, bem-vinda. Patrícia, seja muito bem-vinda. De onde, Patrícia, né? Tem alguém de longe, irmãs? A Fabiana também, primeira vez, seja muito bem-vinda. Juliana, primeira vez. Olha só quantas mulheradas, primeira vez, sejam muito bem-vindas. Elisângela da família, minha amada, que saudade, bem-vinda. Irmãs, sejam todas muito bem-vindas. Ó, a Rose também é a primeira vez. Você que está a primeira vez, pegue sua Bíblia. Ó, Patrícia de Porto Alegre, pegue seu cafezinho. Aqui no sul nós estamos com um chimarrão. Pegue seu chimarrão para nós estarmos ouvindo, irmãs. Ó, a Fábio de São Paulo, sejam muito bem-vindas, irmãs. Que Deus abençoe cada uma. E nós já iremos iniciar a nossa palavra. Alvorada, Piratini, olha só que bênção, um monte aqui do sul, né? A Elisângela de Minas, ali Belo Horizonte. Bom dia, a Cris também chegou. Irmãs, sejam muito bem-vindas. E nós estaremos orando, porque, irmãs, a palavra está queimando aqui. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, principalmente uma palavra de direcionamento. Nós estamos iniciando o ano, nós estamos ali com os 40 dias, nós estamos com o devocional, muita coisa acontecendo. E não adianta nós termos muito movimento sem direcionamento. Então, por isso a live de hoje, para nós estarmos sendo direcionadas àquilo que Deus colocar no seu coração para você estar fazendo. Vamos orar, irmãs? Eu peço que nesse momento vocês intercedam por mim. E eu intercedo por nós e pela nossa live, amém? Senhor, meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te entregamos, Senhor. Esse momento, eu te entrego essa palavra. Eu te entrego essa live, Senhor. E como eu tenho dito, Senhor, as tuas filhas que estão aqui. É as tuas filhas. É as meninas dos teus olhos, Pai. São as escolhidas, direcionadas, posicionadas, chamadas para aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um. Deus, eu peço que nessa manhã a tua presença, Senhor, que não seja uma palavra, que não seja, Senhor, aqui minhas palavras bonitas, porque o Senhor sabe que eu nem tenho. Mas o Senhor sabe, Deus, que o que o Senhor tem, o que o Senhor faz é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer limitação, do que qualquer impedimento, Senhor. Por isso, nessa manhã eu venho pedir que o Senhor fale, que o Senhor direcione, que a tua presença chegue em cada lar. Eu venho pedir, Senhor, que aquilo que o Senhor tem queimado no meu coração, aquilo que tem ardido, aquilo que o Senhor tem feito, venha transbordar nessa manhã. Que eu possa multiplicar essa palavra, Senhor, que venha chegar nesses corações que estão sedentos. Eu sei que estão sedentos, eu sei que estão pedindo a tua presença, eu sei que estão clamando por ti, Senhor.
Como dizia Pedro ali, Senhor, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho é a tua presença, eu quero repartir nessa manhã com cada mulher. Por isso, Pai, eu oro e clamo que não haja impedimento, atrapalho, que o Senhor venha tocando as conexões nos lares, que o Senhor venha desfazendo toda a distração da mente, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, toda a distração da nossa mente, inquietação, caia por terra. Que nós possamos, Deus, ser esse solo fértil nessa manhã, receber tudo que o Senhor tem preparado para cada uma através dessa palavra. Deus, o Senhor sabe que eu preciso de Ti nesse momento. Espírito Santo, conduz tudo. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Peço que vocês continuem orando por mim. Faz tempinho que eu não faço live. O nervosismo, irmãs, o temor batendo aqui, mas eu não poderia deixar de fazer o que Deus tem colocado no meu coração. Irmãs, eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia em Lucas 13. Nós estaremos lendo alguns versículos. Quem está entrando, seja muito bem-vinda. Irmã, chame uma amiga nessa manhã. Tem um aviãozinho aqui do lado, ali na perguntinha. Chame essa amiga de Jesus, chame uma mulher de Deus para estar aqui nessa manhã. Coloque aí para suas amigas, irmãs, porque eu sei que Deus tem uma palavra para nós. Irmãs, o tema de hoje é Calma aí. É a frutificação. Processos que geram frutos, irmãs. Nós vamos falar sobre frutificação. Lucas 13, do 6 ao 9. Quem está aí com a Bíblia, pegue. Quem não está, preste muita atenção. Você que está trabalhando, está na casa, está aí fazendo seus afazeres. Preste bem atenção. Lucas 13, 9 nos diz assim, irmãs. A partir do 6 até o 9 diz assim, ó. E dizia essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse, Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ela ficará. E se não der, depois mandarás cortar. Amém, irmãs? Irmãs, é uma passagem bem conhecida. As irmãs que talvez ouviram essa palavra no lançamento do nosso livro, que foi lá no nosso canal, talvez vão se identificar com algumas coisas que Deus já falou no lançamento, mas foi uma palavra bem resumida, bem breve. Então hoje eu quero aqui dividir com vocês tudo aquilo que Deus colocou nessa palavra, irmãs. Estão me ouvindo bem? Lucas 13, tá, irmãs? Quem está entrando agora, Lucas 13, do 6 ao 9. Irmãs, a Bíblia traz várias alusões sobre nós, pessoas, como árvores. Eu peço que vocês, tá, irmãs, continuem comentando. Qualquer dúvida, vou estar tentando acompanhar os comentários, tá? Então, vocês me ajudam com os seus comentários, tá? Vocês complementam, me ajudam. Eu sei que vocês também estão aí conectadas, estão comigo. Obrigada, Adri. Fica na intercessão aí. Irmãs, então assim, ó, a Bíblia traz pelo menos 7 alusões bem claras do Senhor, mostrando nós como pessoas, a alusão com a árvore. Lá na figueira estéril, Jesus ali principalmente foi um dos que mais falou. Bom dia, minha amada, bom dia. Então, outra coisa, irmãs, ali traz, né, Jesus falando até mesmo como videira, nós os ramos. Salmos 1, Jeremias fala sobre a árvore cortada, está falando lá sobre nós. Obrigada, Cláudia. Tá, irmãs? Então, por que Jesus principalmente falou e mostrou tanta árvore, trigo, solo? Porque Jesus ele era um homem simples. Ele queria que a palavra estivesse acessível àquelas pessoas. Ele queria que as pessoas entendessem a palavra.
mas mesmo assim falava às vezes por parábolas. Então hoje, irmãs, nós, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender bastante aqui. Amém, amém, Francisca, boa recuperação em nome de Jesus. Irmãs, nós precisamos entender que nessa parábola nós somos a árvore. Essa figueira que tem uma pessoa querendo cortar, que tem uma pessoa intercedendo, essa figueira que está estéril há 3 anos, ela pode representar ela pode estar representando você nessa manhã. Então, irmãs, nós estamos no final do ano. Dezembro chegando, eu não sei pra vocês, pra mim está passando muito rápido. Mas será que nós estamos refletindo como foi o nosso ano? Será que está vindo muita cobrança? Será que você está sendo assim, ó, atormentada com aquela avalanche? Você não fez, você não cumpriu, você não conseguiu, você não deu conta. Quem faz aí checklist no começo do ano, será que você conseguiu, né, marcar tudo positivo? Ou será que está vindo aquela sensação de cobrança? Eu não dei conta, mais um ano, eu só funcionei, eu não fui para frente. Como você está nessa manhã? Será que se hoje, né, fosse o Senhor Deus avaliando a nossa vida, nós teríamos muitos frutos para estar apresentando? É isso que nós vamos falar nessa manhã. A frutificação, irmãs, ela leva tempo. Ela exige um processo. A frutificação muitas vezes nem é o que nós pensamos que é. Então, irmãs, hoje, sabe, a pergunta ali, Deus começa perguntando para nós, porque há uma missão. A Bíblia diz em João 15:16. Primeiro, tá, irmãs, o Senhor dizendo para mim, para você, não foi você que me escolheu. Fui eu que vos escolhi. Vos nomeei. Deus direcionou você, assim como Deus direcionou aquela figueira, assim como Deus ali direciona cada árvore. Gênesis 1:12 diz, e as árvores produziam segundo a sua espécie. Deus está dizendo assim para você, ei minha filha, eu não errei. Ei minha filha, eu não estou ali desalinhado com o teu propósito, eu não estou atrasado. Deus está falando, eu conheço você. Eu te escolhi para esse propósito, eu estou te chamando pelo teu nome. Para quê? Para que você vá, dê fruto e o teu fruto permaneça. Então, eu não sei se você está com esse sentimento de esterilidade nesse ano. Eu não sei se talvez o ativismo está te cobrando, assim, que você tenha muitas coisas para apresentar, mas eu quero te dizer, Deus não erra. Deus não erra, Deus está nos chamando, nos posicionando para que a gente frutifique. Mas o que será que nós estamos apresentando nesse ano para o Senhor, nesse final de ano? Se você, né, talvez está pensando nisso, se você não está, o chamado hoje é para isso, é para reflexão. Para o que nós estamos apresentando ao Senhor. E eu quero dizer algo, irmãs, que frutos, tá? A gente precisa voltar à palavra verdadeira. Frutos não são seguidores. Frutos não é quantas vezes nós pregamos na rua. Fruto não é nossa carteirinha de membro lá de não sei quantos anos de uma igreja. Fruto não é aparência de santidade. Fruto não é quantas vezes, meu Deus, eu fiz tantos jejuns esse ano. Não, irmãs. Olha só, Ana Paula, olha só que forte, né? Exatamente, né? Nós precisamos trocar a acusação pela gratidão. Porque muitas vezes as obras, muitas vezes o ativismo, muitas vezes esse faça que o mundo está colocando em nossa mente, em nosso coração e agora também nossa espiritualidade vai querer nos roubar os frutos verdadeiros, irmãs. Frutos não são resultados. Frutos, irmãs, é aquilo que Deus faz em nós, enquanto nós oramos. Frutos é o que Deus faz em nós enquanto nós ministramos. Frutos é o que Deus faz em nós e muitas vezes ninguém vê, ninguém sabe. Frutos são nossas renúncias, que muitas vezes a gente tem que renunciar para dizer, Deus, eu escolho te obedecer. Fruto é muitas vezes nós nos calarmos para deixarmos Deus responder por nós. Frutos é muitas vezes nós estarmos certos. Só um pouquinho, irmãs, deixa eu colocar.
Voltou, irmãs. Coloquei no modo avião. Senão fica entrando aquelas ligações. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom dia, Mari. Vocês estão me ouvindo, irmãs? Sei que tem um delay. Aguardo o retorno de vocês. Ótimo. Então, irmãs, muitas vezes o fruto é lá no secreto. É coisas que eu e você pensamos talvez esse ano. Como eu mudei. Como eu me calei. Como eu deixei o orgulho. Como eu estava com o coração mais quebrantado. Então, irmãs, hoje o dono da vinha, ele procura esses frutos. Não é frutos de aparência, digamos assim, irmãs. O Pai que procura em nós o fruto do Espírito. Se nós fôssemos colocar, né, irmãs, lá o fruto do Espírito, para algumas mulheres talvez é motivo de alegria e para outras é motivo de cobrança. Será que nós estamos ali sendo mansas? Como está o nosso domínio próprio? Como está a nossa bondade, irmãs? Aqui nessa parábola, irmãs, Jesus, quando ele fala dessa árvore, ele está falando ali sobre transformação. Jesus está quebrando aquela aparência. Porque a Bíblia fala ali que aquela árvore, o viticultor ali estava intercedendo, mas o dono queria aparar por quê? Ele estava dando um recurso, ele estava dando um solo adequado, ele estava colocando alguém cuidar daquela árvore. Ele estava ali proporcionando tudo para ela frutificar. Mas o que acontece? Ele não diz que ela estava fraca, não diz que ela estava doente, não diz que tinha alguma praga nela, não. Pelo contrário, ele vai procurar porque ela tinha a aparência de que dava frutos. Mas como estava o seu interior estéril? Então hoje, irmãs, Deus começa falando para nós, sabe? Como está? Isso falou muito comigo, irmãs. O amor ao próximo. O amor está se esfriando. Essa semana passada eu ouvi algo assim muito... Até que eu fiquei meio, sabe? Meio sem reação na hora. Eu ouvi uma irmã dizer assim... A igreja não busca o soldado ferido. A irmã ali estava passando por um processo de enfermidade. Algum tempo assim, longe, né? Com dificuldade na igreja. E nós falamos sobre aquilo ali. Ela disse, né? Sobre às vezes a gente não poder estar lá e... Será que as pessoas vêm até nós? Será que a gente recebe uma visita? E a igreja, irmãs, eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de um templo, porque a igreja somos eu, somos você. É eu e você, somos nós. Como está o nosso amor ao próximo? O amor ao próximo é aquela pessoa difícil de amar, é aquela pessoa que nos confronta, é aquela pessoa que muitas vezes zomba da nossa fé, é aquela pessoa que um dia está na igreja, um dia está no mundo, um dia pede oração para nós, no outro não quer nem saber. Como será que estão esses frutos? Como está o fruto do arrependimento dos nossos pecados? Como está, irmãs, o nosso coração? Como estão, né, esses frutos internos? Porque essa parábola fala de transformação. O fruto interno, aquele fruto que ninguém vê. Mas João 15:16 diz, né, irmãs? Ali, para que os seus frutos vocês vão, deem fruto e o fruto permaneça. Então, o fruto, irmãs, ali é para quem está ligado, quem está conectado. Esses frutos, irmãs, ali é o permanecer frutificando sempre. É o permanecer frutificando quando ninguém está vendo. É o permanecer frutificando quando estamos sozinhas. É o permanecer frutificando com os nossos pensamentos. Às vezes a mil, a gente pensando coisas que não queríamos, que não iríamos pensar. E muitas vezes estamos assim. Exatamente aqui, né, irmãs? A irmã colocou que tenhamos esse coração que ama puramente. Deus não nos ama pelo nosso fruto, irmãs. Deus simplesmente nos ama. Então, irmãs, ali, esse fruto é diário, esse fruto é contínuo, esse fruto não pode parar em nossa vida porque é o mês de dezembro, porque eu estou cheia de correria, porque a minha agenda está lotada, porque tem festa, porque tem confraternização. Como está esse fruto diário da nossa vida? Esse fruto da consequência de estarmos conectadas com Ele. E meditando, irmãs, essa palavra todos os anos é uma palavra que age no meu coração. As irmãs que já são da família ali, talvez, né, de outros anos, já viram pregar essa palavra de Lucas 13.
Mas esse ano Deus me levou para outra direção. O Senhor falava para mim que muitas vezes nós queremos frutificar, mas nós não entendemos o processo de frutificação. Os processos que nós precisamos passar para estarmos frutificando. Eu quero ir com vocês lá para Ezequiel 47. Estão aí comigo? Voltou, irmãs? A Cláudia está dizendo que travou. Voltou, irmãs? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, irmãs? Sei que tem um delay. Ezequiel 47. Amém. Acredito que voltou, né, irmãs? Vamos estar lendo Ezequiel 47. Ok. Está normal para algumas, né? Obrigada, Madalena. Obrigada, irmãs. Ezequiel 47, vamos estar lendo, irmãs. Ali o versículo 9, tá? E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem os dois ribeiros, haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Irmãs, ok, Ezequiel 47, 9, obrigada, meninas. Eu quero deixar para vocês lerem todo Ezequiel, tá, irmãs, depois. Ok, meninas, tá, estão me ouvindo. Vocês lerem todo Ezequiel 9, porque é bastante ali versículos, e eu estarei parafraseando o segundo, tá, irmãs? Ali o Senhor me deu. Bom dia, Sayonara, amiga linda, bem-vinda. Bom dia, Letícia. Então, irmãs, ali o que acontece, tá? Estarei parafraseando para vocês. Ezequias tem uma visão. Ezequias vê o templo e ele vê uma água jorrando por debaixo do templo. E ali ele vê um homem que começa a dizer para ele, irmãs, olha essa água. E leva ele, mas prestem atenção, aquela água está saindo do templo e começa a virar um ribeiro. E ali, irmãs, começa aquele homem conduzir Ezequiel ali. Primeiro, né, nós vamos ver passo a passo dessa frutificação, irmãs. Primeiro, água nos tornozelos, água nos joelhos, água no abdômen, e depois ele não consegue nadar. E ali há a promessa que depois que ali Ezequiel se entrega, Ezequiel vê aquelas águas nadando, fluindo, e ali aquelas águas sarando. Aquelas águas onde elas passavam ali começava a frutificar. Então, irmãs, ali a gente vê assim, que até aquela água começa a dar vida. Quando nós lemos ali, diz que ela dá vida a lugares que estavam secos. E muitas vezes, sabe por que nós não estamos frutificando, voltando para Lucas? Porque nós não estamos conectadas a essa água. A água na Bíblia, irmãs, ela fala sobre limpeza, sobre pureza, sobre purificação, santificação, sobre limpeza, mas também fala do Espírito Santo. Sabe por quê? Muitas mulheres estão plantadas em Jesus, que é a videira verdadeira, estão conectadas com Jesus, mas não estão frutificando porque não têm o Espírito Santo, porque não o conhecem, porque não sabem o poder que há na oração intercessória do Espírito Santo, porque muitas vezes, em vez de estarem clamando e dizendo Espírito Santo, eu não consigo mais, ora por mim, estão pedindo oração para outras, porque muitas vezes, e quando elas olham as suas dificuldades, elas olham suas incapacidades, em vez de procurarem cursos, capacitações, profissões, elas não estão clamando e pedindo Espírito Santo, me ensina, me capacita, me molda. Oh, Espírito Santo, eu dependo de Ti, porque sem Ti eu não vou conseguir fazer nada. Oh, Espírito Santo, sem o Teu fruto eu não vou conseguir fazer nada. Oh, Espírito Santo, sem o Teu fruto eu não vou conseguir, eu vou falar bonito, eu vou cantar bonito, eu vou pregar bonito, eu vou fazer tudo muito bonito, mas não vai ter vida, não vai jorrar a tua vida. Irmãs, quantas mulheres estão dizendo eu não consigo, eu não dou conta, eu não estou conseguindo, eu não estou fazendo nada direito. Por quê? Porque estão fazendo sozinhas.
porque estão sem essa água viva, essa água que dá vida às áreas secas, essa água que dá vida àquilo que não tem vida, que você não vai conseguir. Muitas mulheres estão querendo frutificar na força das suas capacidades, na força da inteligência, na força de diplomas, na força agora, né, das mesas. Irmãs, mesa, amizade, pessoas, cursos, mentorias, tudo isso é muito bom. Muito bom. Mas tudo isso não substitui o Espírito Santo. Tudo isso, irmãs, vai fazer muita coisa na sua vida, mas a vida em abundância e a frutificação não vai fazer, nós não vamos conseguir fazer buscando no mundo o que está em Deus. Então ali, irmãs, o primeiro processo ali que Deus conduz Ezequiel a ver naquela visão é os tornozelos. Aquela água vem e molha o que? Os tornozelos. Nesse nível de processo, irmãs, e preste bem atenção, porque eu sei que eu estou falando com mulheres que querem mais do Senhor, querem intimidade, querem profundidade, então é os níveis que nós precisamos e iremos passar. Mas, irmãs, é passar, não é parar, não é fazer morada, não é continuar ali. Esse primeiro nível, irmãs, estão comigo? O nível dos tornozelos, irmãs. O que acontece, tá, irmãs? Só um pouquinho, irmãs, trancou meu celular aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, irmãs? Estão comigo? Nesse nível, irmãs, é aquele nível que a água vem e bate ali, como sabe na praia? Quando a gente quer molhar só os pés ali, irmãs, molha um pouquinho acima. Esse nível, irmãs, é aquele nível que nós queremos caminhar com Deus, mas nós queremos ter o controle. É aquele nível que nós, vamos dizer assim, ó, eu vou, mas eu conduzo. Eu vou, mas tem que ser do meu jeito. Nesse nível, nós podemos até iniciar. Quem aí é nova convertida, quem está conhecendo Jesus, quem é amiga de Jesus, mas talvez ainda não é batizada. Obrigada, Madalena, muito obrigada. Esse nível, irmãs, é bom. Há uma condução, é o começo da nossa caminhada. Começo, início. Esse nível, irmãs, se nós não avançarmos, nós vamos ficar como a figueira de Lucas 13. Nós vamos ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos e essa água vai ficar no tornozelo. Sabe por quê? Porque aqui nós mandamos. Aqui nós fazemos o que nós temos vontade. Aqui, por exemplo, é aquela pessoa que ela ora um dia sim, um dia não. Ela vai na igreja quando ela quer. Ela vai na igreja quando ela sente. Ela, eu vou fazer o devocional quando eu quiser. Quando o espírito parece que precisa descer e sentir. Essa pessoa muitas vezes podemos dizer até mesmo emocional. Esse nível, irmãs, nós iniciamos, mas nós não teremos profundidade. Nós não teremos vida, nós não seremos transformadas e nós não iremos gerar se a gente não avançar. Então, irmãs, esse nível não tem profundidade. A gente molha, a gente sente um pouco, é bom, mas não é o nível que Deus te chamou para estar. O nosso segundo nível, irmãs, o nível dos joelhos. A Bíblia diz que aquele homem vai lá e mede mais uma porção e chama Ezequiel. A Bíblia diz que ele caminha e levou, né? E ele é conduzido à direção, mas ele caminha. E ali ele molha os joelhos, irmãs. Falam das nossas emoções, irmãs, o joelho. Emocionalmente, tá? Eles representam flexibilidade. O nosso joelho foi feito para ser flexível. Prestem bem atenção nisso, tá, irmãs? Então, é uma parte do corpo que se dobra, que cede, que se adapta. Olha o movimento do joelho, né, irmãs? Mais ou menos, que eu estou tentando fazer com... Ele sente o impacto, ele se dobra, ele é flexível. Flexível, tá, irmãs? Então, irmãs, prestem bem atenção, irmãs, olha só que forte. Quando nós somos teimosas, estamos falando emocionalmente, tá, irmãs? A somatização no nosso corpo. Quando nós somos teimosas, rígidas,
emocionalmente. O que é uma pessoa rígida emocionalmente? É uma pessoa que insiste em ter razão, não aceita opiniões diferentes, sofre em pedir ajuda. Aquela pessoa que faz tudo sozinha, tudo dá conta, sabe? Ela é autossuficiente. É aquela pessoa que quer controlar tudo, que tem dificuldade em assumir os erros. O que essa pessoa é? Será que essa pessoa é flexível? Quando essa pessoa é orgulhosa e tem dificuldade de ceder, ela somatiza tudo isso com uma rigidez nos joelhos. Eu sou rígida, eu tenho que ficar firme, eu não posso me dobrar. Eu sei tudo, né? Tudo do meu jeito, irmãs. E muitas vezes ela somatiza essa emoção ou essas emoções com dores, travamento, tensões, doenças, irmãs, nas áreas do joelho. É como se o corpo dissesse: eu não posso me dobrar, eu não posso ser flexível. Então o que esse corpo faz? Ele enrijece, irmãs, segurando e deixando essa pessoa inflexível. Por quê? Porque ela é assim. Ela decide ser assim. Eu não posso ser flexível. As coisas não podem ser do meu jeito, mas também do jeito de outra pessoa. Tem que ser do meu jeito. Então, irmãs, nesse nível, será que nós vamos conseguir viver a nossa vontade, a voz de Deus? A vontade de Deus? Os joelhos sentem, irmãs, quando essa pessoa não quer se dobrar em alguma área da vida. Mas para frutificar, nós precisamos ser pessoas abertas a mudanças, flexíveis e principalmente rendidas a Deus, irmãs. Por que, irmãs, que será que a Bíblia fala que as orações, né, e há uma posição, os joelhos, orar de joelhos? Por que será, né, que a posição de reverência, tá, irmãs? Muitas pessoas dizem: vamos nos colocar em posição de reverência e se colocam de pé. Rendição não é de pé. Reverência nos tempos bíblicos não era de pé. Era prostrado. Prostrado, de joelhos no chão. E quando a gente vai estudar o corpo, quando a gente vai estudar a área emocional, quando a gente vê aquilo ali, geralmente, pessoa orgulhosa, irmãs, estou falando bem assim, ó, para nós entendermos, pessoa orgulhosa tem problema nos joelhos. Doenças nos joelhos. Por quê? Porque elas são, aquilo é do jeito dela. Vocês estão comigo, não fugiram ainda, não fugiram dessa live. Então, irmãs, pra gente entender, entrar nesse nível, mas também sair desse nível, porque muitas vezes a gente entra num nível espiritual, mas a gente não permanece. Muitas vezes a gente entra numa conexão com Deus, a gente começa a frutificar e a gente para. Para nós entrarmos e sairmos desse nível, Deus está pedindo de nós rendição, irmãs. E se render, irmãs, às vezes é a gente perder. Se render, irmãs, muitas vezes é uma perca momentânea para algo eterno. Então, irmãs, falando agora da área espiritual, espiritualmente, nós estávamos falando só emocionalmente, o que o orgulho, a rigidez, o meu jeito, né, faz com o nosso corpo, mas emocionalmente, irmãs, espiritualmente, sabe o que o nosso corpo está falando? Sabe o que o Espírito Santo está te revelando nessa manhã? Você tem medo. Você tem medo de perder o controle. Você tem medo de assumir mais responsabilidades. Você tem medo do que os outros vão pensar. Você tem medo da exposição. Você tem medo de perder tudo que você tem por amor a mim, minha filha. Irmãs, é muito forte o que Deus está falando nessa manhã, porque Deus não quer que nós venhamos entrar em níveis espirituais. Deus quer que nós venhamos avançar níveis espirituais, em conhecer e prosseguir conhecendo. Não ali, né, que nem Jó disse, irmã, isso é uma oração. O desejo do meu coração é: Deus, eu não quero conhecer, te conhecer de ouvir falar da Bíblia, do que os outros dizem, de testemunho dos outros. Não é conhecer Deus pelos milagres. Não é conhecer Deus porque Ele fez um monte de coisa na sua vida. É conhecer Deus porque você tem estado com Ele. Eu conheci Jesus porque eu falo com Ele. Porque eu escuto, porque eu sinto sua presença, porque eu sei o que Ele pensa, porque o coração dele anseia as coisas que o meu também anseia. Vocês estão comigo, irmãs? Então, irmãs, assim, ó, quando nós temos esse medo de perder o controle é porque nós não confiamos.
E a confiança vem do quê? De relacionamento. Nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Nós não confiamos em quem nós não passamos tempo. Nós não confiamos em Deus quando nós ali não passamos tempo, não estamos conectadas com Ele direto, irmãs. Então, por isso é muito forte, irmãs, a palavra de hoje. Vai ficar salva assim, tá, irmãs? Então, confiar, irmãs, exige abrir mão da razão em alguns momentos. Aceitar processos que nós não escolhemos. Confiar em Deus é reconhecer que nós não sabemos tudo e muitas vezes nós não precisamos saber tudo. Confiar, irmãs, é permitir que Deus nos conduza, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Eu sei que tem mulheres aqui que Deus está dizendo assim, ó, confia. Confia. Eu sei que tem mulheres aqui dizendo assim, Senhor, mas por quê? Senhor, mas pra quê? Senhor, como? E Deus está dizendo, confia. O que será que está maior em nossa vida, irmãs? A voz do Senhor, a confiança, essa rendição que nós precisamos, ou medo dos outros, das lutas, medo, tá, irmãs? Então, não há frutificação, nem profundidade com Deus sem confiança, sem rendição, sem entender que o propósito é dele, os planos é dele, os sonhos são os dele. E é melhor, irmãs, é maravilhoso viver à vontade, os sonhos, os projetos, os planos dele. Próximo processo, irmãs, ali a Bíblia fala, né? E ali o homem mediu mais 500 côvados e ali deu na cintura. O que a cintura fala para nós, tá, irmãs? A cintura no nosso corpo emocional, nosso corpo físico, ela simboliza força e fertilidade. Então, irmãs, quando a nossa mente vive em alerta, quando nós ali temos medo de perder o controle, quando nós vivemos em ansiedade antecipatória, o que é isso, Denise? Olha só que forte. Eu vou ler esse comentário aqui da Paty, irmãs. Eu perdi um bebê há menos de 30 dias. E hoje eu sei bem, porque eu estou vivendo na prática o que é confiar no seu propósito. Que Deus te console, Paty, que o Espírito Santo te abrace nessa manhã. Irmãs, olha que exemplo lindo, né? A gente confiar mesmo na dor. Confiar mesmo na perca, que a gente não entende o porquê ou para quê, mas a gente confia que ele faz, que ele pode fazer de novo, que ele ali está no controle. Forte isso. Muito obrigada, Patrícia, por compartilhar conosco. Muito obrigada mesmo, irmãs. Então, irmãs, ali, o que é a ansiedade antecipatória que eu estava falando? É aquela pessoa, irmãs, que vive pensando, isso vai dar errado, isso não é pra mim. E se acontecer tal coisa? E se acontecer outra coisa? É aquela pessoa que para cada solução ela acha um problema. Quem já conversou com uma pessoa assim? Um dia eu disse isso para uma pessoa. Eu disse, nossa, para cada solução que eu tenho você acha um problema? Então não tem como nós conversarmos. Sabe aquela pessoa que sempre está ligada no modo negativo? Ah, mas isso vai dar errado. Daí tem pessoas que dizem, mas eu sou racional. Às vezes ainda jogam pra gente, mas tu espiritualiza tudo, ou tu é muito positiva, ou você sonha demais. Irmãs, essa ansiedade antecipatória de que tudo vai dar errado todo o tempo, que eu tenho que estar preparada sempre para o pior. Quem já ouviu aqui, tem pessoas, irmãs, a Anaí tem uma pessoa assim, tem pessoa que eu já ouvi isso assim, uma vez eu ouvi assim, de uma pessoa, eu espero sempre o pior, porque daí as pessoas não me decepcionam. Irmãs, isso, imagina o alerta constante dessa pessoa. Imagina a dificuldade dessa pessoa se entregar para alguém. Imagina a dificuldade dessa pessoa até mesmo levar e transferir, projetar isso para Deus, irmãs. Sabe? Isso é muito forte, irmãs. Então, como o nosso corpo reage, irmãs? Quando a gente vai alimentando essa ansiedade, o nosso corpo vai ficando hipervigilante.
sempre espera o pior, sempre acha que algo ruim vai acontecer, ou da situação, ou do trabalho, ou do casamento. Essa pessoa, irmãs, ela vai carregando, ela vai suportando tudo isso. E de que área nós estamos falando? Abdômen, lembram? Abdômen, irmãs. E isso aqui, o que acontece? Vai pegando e tentando segurar tudo isso sozinho. Porque se eu espero o pior das pessoas, eu vou entregar algo para as pessoas? Não. Se eu espero algo ruim do momento, eu vou me entregar naquele momento? Não, eu vou segurar, eu vou ficar hipervigilante. Então, irmãs, o que acontece, tá? O corpo reage, por quê? Porque a nossa alma está tentando segurar tudo sozinha. Aqui, irmãs, essa cintura, sabe, fala de equilíbrio. Muitas pessoas, irmãs, têm problema no abdômen também, sabe? Faça o contrário, né? Para cada problema, né? Exatamente, né? Acha uma solução. Gostei desse comentário. Bem isso, né, irmãs? Então, assim, irmãs, o que acontece, tá? Principalmente o problema no abdômen, quando a pessoa também, às vezes, se cobra demais no físico. A pessoa quer trabalhar mais do que o emocional aguenta ou pensa muito mais do que o físico aguenta. Então, essa parte do corpo que traz equilíbrio, se ela está sobrecarregada em cima ou embaixo, é onde ela somatiza e dá problema, tá, irmãs? Então, olha só, a pergunta para nós nesse nível é: o que me sustenta emocionalmente? Será que é o meu corpo, minha força, meu trabalho, minhas condições, o que eu faço? Será que é toda essa estrutura física? Ou será que eu sei que tudo isso aqui pode faltar, tudo isso pode dar problema, mas quem me sustenta é Deus? Será que nós estamos pensando também quando pegamos o problema, quando pegamos alguém para aconselhar, quando pegamos alguém para cuidar, quando ouvimos o problema da família, será que nós estamos pensando assim, será que esse peso que eu estou é meu? Ou eu estou assumindo e pegando pesos que não me pertencem? Equilíbrio é isso, irmãs, é a gente pegar mais, mas pra gente pegar mais, a gente precisa entender que às vezes é preciso largar mais. Equilíbrio também é entender: isso me pertence, isso me cabe, isso não me cabe, isso não me pertence. Então, irmãs, essa parte, tá? Pra nós, nesse nível, é largar o fardo espiritual. É colocar o peso nele. É colocar a ansiedade nele. É colocar as expectativas nele. É colocarmos o nosso esforço nele. Tem aqui, irmãs, alguém que trabalha no ministério, pastora, líder, círculo de oração, mulheres que ministram. Tem aqui mulheres assim? Eu sei que tem algumas. Eu sei que nem a Francisca ali é mentora do quarto de guerra. Quem mais está aqui? E tem esse trabalho no ministério. Tem alguém mais aqui? Trabalha com mulheres, trabalha com as crianças. Tem alguém aqui, irmãs? Amém, Ana, amém. Precisamos, irmãs, do Espírito Santo, né? Para nos dar força. A irmã Floraci, a Mara, a Madalena. Mais alguém? A Jéssica, a Adri. Irmãs, prestem bem atenção. Quando nós, até mesmo com o ministério, nos cobramos, achamos que estamos fazendo pouco, colocamos expectativas, porque às vezes as expectativas não são só externas, às vezes a gente coloca expectativa na gente. Eu tinha que fazer mais, eu tinha que pregar mais, eu tinha que estudar mais. Irmãs, quando nós fazemos isso, o nosso abdômen sente. Sente como, irmãs, o peso, sente a força, mas o chamado não é nosso, o chamado é dele. As crianças, vou usar o exemplo da Anaí, que Deus colocou no caminho da Anaí, não são dela, são de Deus. As mulheres que Deus colocar para você aconselhar, não é que você vai aconselhar, é o Espírito Santo que vai te usar para aconselhar elas. Então, irmãs, o que acontece quando nós começamos a colocar a ansiedade, a expectativa? Quando nós, irmãs, essa foi minha oração por muito tempo e eu precisei voltar, sabe? Essa semana foi uma semana assim de voltar, irmãs. Eu comecei a orar, sabe, o seguinte: Deus, essas mulheres são tuas. Deus, as palavras que eu vou falar são minhas, mas a palavra é tua.
O compromisso, Senhor, não é meu, é do Senhor. O meu compromisso é contigo, não é com o homem, é com o Senhor. Irmãs, quando a gente vai fazendo isso, sabe? Deus, eu te entrego essa pessoa. Quando a gente recebe um pedido de oração, um aconselhamento difícil, um problema difícil, a gente consegue entregar. Dizer, Deus, é do Senhor. É o Senhor que essa mulher precisa. É a tua palavra, é o teu Santo Espírito. Nós vamos largando esse fardo. Nós vamos largando esse peso do nosso corpo. Nós vamos entendendo que o chamado de frutificar, irmãs, o que ele é? Ele é espontâneo. Ele é leve para nós, porque o peso, a expectativa é em Deus, é do Senhor. E é o Senhor que sustenta seu ministério, não é a tua força, não é a tua saúde, não é as portas que o homem tem aberto, porque as portas quem abre é o Senhor. Não é o homem que te abafa, não é a mulher que te persegue, não é o inimigo que te para, porque agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Então, irmãs, ali... Deus, olha só, prestem bem atenção, irmãs, né? Para nós essa palavra, para nós, mesmo aquelas que não trabalham no ministério ainda. Você que frutifica em casa, você que sai todos os dias trabalhar, isso também é um ministério. Aquele que faz a promessa, sustenta a promessa. O Deus que chama ainda é o mesmo Deus que capacita. E o chamado espiritual para esse nível, irmãs, aonde nós sentimos a pressão. Sabe por quê, irmãs? No joelho não tem pressão. No joelho não tem onda batendo, querendo levar a gente. No joelho, lá no tornozelo, não tem perseguição. Sabe por quê? Lá a gente não incomoda inimigo, irmãs. Mas quando a gente vai para mais fundo, mais profundidade, mais visibilidade, mais intimidade com o Senhor, é aí que as coisas começam a bater. É aí que a acusação vem, é aí que o inimigo vai parar, é aí que o medo vai bater na nossa porta, é aí que a gente vai sentir o impacto. Mulheres, muitas vezes, a liderança sente primeiro. Muitas vezes a gente vai ministrar, a gente sente primeiro o impacto, irmãs, a força. Muitas vezes o impacto vem primeiro em nós e ali é como se diminuísse um pouco para depois chegar no resto. Então, irmãs, olha só, prestem bem atenção. O que acontece, tá? Nesse chamado espiritual, nesse nível que Deus está nos chamando, a dependência é o segredo. Esse nível, irmãs, é a gente parar de querer fazer para Deus e fazer com Deus. Nesse nível, nós não podemos negligenciar o nosso tempo com Deus. Porque é esse tempo, irmãs, às vezes pode ser 5 minutos, pode ser um devocional, pode ser uma palavra, pode ser assim, ó, aquele momento que falta o choro, que falta as palavras, mas é nesse momento que precisa vir o choro, a oração do Espírito Santo. É nesse momento que nós precisamos entregar o fardo. Eu recebi, eu acolhi, eu aconselhei, eu ajudei, tá, mas e agora? Onde eu entrego? Tem até aquela famosa frase, né? Eu já falei aqui, né? E quem cuida de quem cuida, Deus cuida. Deus está cuidando de nós, mas para isso nós precisamos querer, para isso nós precisamos ter esse momento, para isso nós precisamos ter esse momento de entrega. Então, nesse lugar, sabe, irmãs, o corpo para de doer quando as cobranças se calam, quando nós entregamos e nós entendemos que é dele, não é nosso. A força é dele. As lutas nossas são dele. A dependência nossa é dele. Então, irmãs, o próximo nível e último, tá? Já estamos... Amei. Amei, irmãs. Olha só o que a Jéssica colocou. A pastora dela fala que com a força do braço não conseguimos nada. Que precisamos deixar Deus quando já fizemos o que cabia fazer a nós. Exatamente, irmãs. Ó, até aqui, Senhor, eu fui. Até aqui era a minha parte. Agora eu confio. Agora eu entrego. Próximo nível, tá, irmãs? Ezequiel 47, do 5 ao 6, diz assim: E mediu mais 1000 côvados. E era um rio em que não se podia nadar, porque as águas eram profundas. Águas para se nadar. Rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: Tu vês, filho do homem? E ali diz o quê? E então ele me levou. Irmãs, eu vou passar a falar de novo, tá? Era um rio que não se podia passar.
Era um rio, tá, irmãs? Que não se podia passar. E então, o que aquele homem primeiro fez? Você vê? Você está vendo aonde Deus quer te levar? Deus está falando para você nessa manhã que aonde Ele está te levando, te conduzindo, não é na sua força, não é na minha, não é do nosso jeito, mas há águas profundas. E essas águas que curam, essa água é a água que sara, essa é a água que vai, que flui, que dá vida. Mas até aqui, irmãs, até a cintura, até no abdômen foi do nosso jeito. Mas aqui, nós só vamos se Ele nos conduzir. Então, nesse lugar, irmãs, tá? Nós não controlamos, nós não temos noção do tamanho que é, não tem como medir. Esse lugar não tem força, não tem força. Nesse lugar é o lugar que nós apenas conseguimos confiar. O lugar, minha irmã, preste bem atenção, porque eu vou falar algo profético e é para o ano de 2026. O lugar que Deus vai te levar, o lugar que Deus está nos conduzindo, não tem estratégia humana, não tem plano B, não tem garantia humana. Não vai ter ninguém que diga, eu vou contigo, esse lugar nós podemos ir com Ele. Esse lugar nós precisamos largar, sabe, todas aquelas muletas, sabe, às vezes aquela muleta da dependência, eu preciso do meu marido para isso, eu preciso da minha amiga para isso, eu preciso de intercessão para aquilo. Esse lugar que Deus está nos conduzindo, Deus está dizendo, é comigo, é eu e você, é particular, é secreto, mas é profundo, é um lugar íntimo e é um lugar que Deus está nos chamando. Irmãs, é muito forte porque nesse nível, sabe o que existe? Rendição. Ou nós nos rendemos para entrar, ou nós não entramos. Esse lugar, irmãs, ou nós confiamos, ou nós não entramos, irmãs. Isso é muito forte. Nesse nível, nosso esforço, sabedoria, orgulho, carteirinha de crente não reina. Nada disso, irmãs. Nossa inteligência, nosso eu sou isso. Não, nós não somos nada. Porque nesse lugar nós somos conduzidas. Nesse lugar nós não decidimos e nós não governamos. Nesse lugar Ele governa. É a vontade dEle que reina. Ele é soberano. Então, irmãs, nesse lugar, ou nós dependemos, ou também nós não entramos. Nesse lugar, para eu e você entrarmos hoje, exige uma decisão. E qual é a decisão, irmãs? A gente escolher, entender e reconhecer que a gente não sabe nadar. Que nesse lugar, irmãs, nós precisamos que Ele nos leve. Sabe por quê, irmãs? Porque tem lugares que não é para os curiosos. Tem lugares que não é para a multidão. Tem lugares que não é para a gente manter o controle. Tem lugares que a gente não precisa entender tudo. E é esse lugar, esse nível de profundidade, de intimidade que Deus está nos chamando, irmãs. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãs, assim, ó, que tem mexido comigo. Às vezes a gente pede ano novo, tudo novo. Novo, não. Talvez seja um lugar que você já esteve. Talvez seja um nível de intimidade que você já conhece. Talvez seja um nível de revelação e da presença de Deus que você já esteve e você não está mais. Isso foi muito forte quando Deus me falou. Denise, você precisa voltar a algumas áreas. Denise, até aqui tem sido de uma forma, mas nós vamos voltar. Nós vamos recalcular a rota. Então, irmãs, nesse lugar, nós confiamos o suficiente para dizer, Deus, me leva, irmãs. Voltando para Lucas 13. Quem estava comigo no início da live, essa figueira não tinha frutos, irmãs. Mas ela tinha um viticultor. Alguém que era especializado em plantas. Para cuidar, para regar, para investir nela. E nesse final de ano, eu não sei se eu estou falando com mulheres aqui que estão, meu Deus, eu frutifiquei muito. Ou se eu estou falando com mulheres que talvez se sentem estéreis por dentro. Ou se eu estou falando com mulheres que estão, né, meio a meio. Eu frutifiquei, mas não tanto quanto eu gostaria.
Eu sei que uma coisa eu tenho para te dizer, todas nós fomos chamadas para frutificar, irmãs. Mas hoje, o viticultor intercede por nós. Ali, a gente percebe que ele diz, eu vou escavar, eu vou mexer na terra. Algumas traduções dizem, eu vou colocar adubo. Irmãs, quando nós pedimos para frutificar, quando nós pedimos para viver a vontade do Senhor, se prepare, nada vai continuar igual. Porque o Senhor vai começar a mexer na raiz. O Senhor vai começar a mexer nas nossas estruturas. O Senhor vai começar, às vezes, talvez aquela figueira estava lá acomodada. O Senhor vai nos tirar do comodismo. O Senhor vai começar a mexer, porque nós precisamos frutificar. Às vezes o lugar que nós estamos acomodadas. Nós não frutificamos porque ali está tudo muito bom. Há muito movimento, mas não há frutificação. Então, irmãs, o chamado é para que nós venhamos frutificar, dar frutos, gerar vida. Não adianta aparência. Não adianta, irmãs, ali força. Aquela figueira era forte. A Bíblia não diz que ela estava fraca, doente, não. Mas fala que ela era estéril. Então, fruto, irmãs, não são. Vou usar um exemplo para vocês, né? Que esse ano, para a glória de Deus, nós ali com as irmãs fizemos um livro. Irmãs, frutos não é um livro. Frutos não é quantas vezes eu preguei. Frutos não é ali as obras palpáveis. Talvez esse mundo está muito valorizando. Fruto é, irmãs, as nossas memórias. O que nós temos plantado em nossa casa. Fruto, irmãs, é o legado que nós vamos deixar uma na vida da outra. Frutos, irmãs, é o que nós iremos deixar se nós partíssemos hoje. Qual fruto nós deixaríamos? Qual fruto eu iria deixar plantado, enraizado, se eu partisse hoje? Você já pensou nisso? Forte, né, irmãs? Mas como? Como frutificar? Eu sempre digo, às vezes a gente fala muito sobre o que tem que fazer, mas a gente não diz como. O trabalho para frutificação, irmãs. A gente faz a nossa parte, ele faz a dele. A gente ora, a gente busca. Por isso que eu falei que o caminho hoje não é algo novo. O caminho de hoje, irmãs, é a gente voltar. Perdoar, amar o próximo, orar. É voltar, talvez, se você orava na madrugada e não ora mais, é orar na madrugada. Se você jejuava, hoje não consegue jejuar, é jejuar mais. Se você tinha um tempo de qualidade com Deus no início da conversão, o primeiro amor que a gente fala, é voltar ao primeiro amor. Se você visitava e você parou, é voltar a visitar. O caminho, irmãs, cada uma de nós, Deus vai direcionar algum. Mas não é fazer coisas novas, Deus não nos pede o que nós não conseguimos. Deus não está pedindo talvez para você trabalhar mais para Ele. Deus está pedindo talvez você ficar mais com Ele. Irmãs, ali Deus, eu sempre digo assim, que Deus não nos dá nada que a gente não possa entregar de novo. O que nós estamos dispostos a entregar para o Senhor? Quando nós queremos, irmãs, frutificar, a gente entende que é automático. Nós não forçamos. Então Jesus está aqui dizendo para nós, né? Vamos parar de molhar só os tornozelos. Vamos parar de molhar só os joelhos. Vamos parar de levar tudo, né? Aqui sentir Deus, mas quando vem a luta, quando vem ali a força, quando vem os impactos, o que eu faço? Eu paro. Tem pessoa que é assim, irmãs. Primeira luta, primeiro levante, primeira perseguição. Corre lá para onde dá água só no joelho. Tem gente que tem medo do diabo, tem medo das pessoas, tem medo e não consegue avançar, sair desse nível. 1 ano, 2 anos, 3 anos no mesmo problema. 1 ano, 2 anos, 3 anos conhecendo Deus da mesma forma, sem profundidade, sem intimidade. Conhecendo Deus só de ouvir falar, vivendo só testemunho dos outros. Irmãs, eu não estou falando aqui para exortar. Eu estou falando porque eu vivi isso. Eu me lembro que muitas vezes o meu clamor para Deus, eu dizia, Deus, eu não quero contar testemunho dos outros. Eu quero contar os meus testemunhos. Eu quero contar o que eu vi, o que o Senhor me revelou, o que o Senhor fez na minha família. Mas foi tempo, irmãs. Foi tempo, foi tempo. Então, irmãs, a profundidade e a intimidade que Deus nos chama
é entrega, é renúncia, é níveis. Mas uma coisa eu sei, a gente sair do comodismo, sair da passividade, a gente tentar algo novo. Mas voltar, né, irmãs? Às vezes o novo não é fazermos coisas mirabolantes, é voltarmos àquilo que nós já fazíamos e dava certo. Então, irmãs, pensando nisso, tá, irmãs? Não estou dizendo que é para todas, mas eu quero aqui fazer um convite. Você que talvez quer essa profundidade, quer essa intimidade, sabe que o Senhor está te chamando, mas não sabe como, está vindo aí, em 2026, dia 1º de janeiro, nosso primeiro dia de oração e jejum. 40 dias, orando, jejuando, buscando, irmãs, direção, buscando a presença, buscando Ele. Talvez voltando às origens, talvez voltando a fazer aquilo que você fazia, talvez voltando para esse lugar onde você sabe como é e você sente saudade. Irmãs, nós vamos iniciar 40 dias de jejum e oração. E você não é a minha convidada, porque esse projeto, essa jornada não é minha. Eu tenho falado bastante com ele sobre isso, irmãs, e eu já larguei o fardo e o peso, porque não é sobre mim. Mas eu sei que Deus está chamando mulheres. Eu sei que tem mulheres aqui que estão talvez vivendo que nem eu. Amam a Cristo. Respiram a Cristo. Estão apaixonadas por Cristo, mas não estão satisfeitas e contentes onde estão. Sentem que precisam de mais. Sentem que precisam de mais. Têm fome e sede da presença dEle. Então eu quero estar orando por você que esteve aqui nessa live. Você que está sentindo esse chamado a arder. Deus, eu preciso sair desse nível. Deus, eu preciso passar esses processos. Deus, eu preciso frutificar. Porque eu quero estar conectada, eu quero estar ligada, eu não quero perder nada da sua presença, daquilo que o Senhor tem para mim. Vamos orar, irmãs. Senhor, meu Deus, eu venho te entregar, Senhor, a tua palavra, Senhor, que foi ministrada. Deus, eu venho pedir que o Senhor venha, Senhor, fazer tudo que lhe abraça. Que o Senhor venha conduzir, assim como nós lemos hoje, aprendemos com Ezequiel, Pai, que há processos que nós passamos sozinhas, sem humanos, sem pessoas, mas não sem o Senhor. Que o Senhor venha falar com cada uma o que ela precisa soltar, Senhor. Se é o controle, se é a rigidez, se é o medo, se é o orgulho. Que o Senhor fale de perto ao nosso coração, Pai, que nós não venhamos sair daqui sem entender. Que o Senhor faça como o Senhor fazia com os discípulos, revelar, Senhor, porque há profundidade nessa palavra e eu creio que o Senhor ainda irá revelar o caminho para a tua filha, a porção que ela precisa, o que ela precisa e o que o Senhor quer, Deus. Continua falando, Espírito Santo, continua tocando, continua essa boa obra em nós. Pai, que todo sentimento de esterilidade, Senhor, que há dentro dessa mulher, toda cobrança, acusação, condenação caia por terra em nome de Jesus. Que nós venhamos colocar, Senhor, tudo, toda a cobrança, toda a condenação, toda a rigidez, todo o medo em Ti nessa manhã. Que essa palavra venha alinhar, Senhor, os propósitos para esse novo ano. Que essa palavra venha tirar toda acusação. Que essa palavra venha tirar todo medo e que nós possamos ser conduzidas, Espírito Santo, por Ti, em nome de Jesus. Conduz cada uma. Capacita cada uma. Se revela cada uma. Seja com cada uma de nós, Pai. É o nosso pedido nessa manhã, que haja cura, que haja libertação, que haja correntes quebrando, que toda intimidação, todo medo, Senhor, toda cobrança caia por terra em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo quer roubar nessa manhã seja substituído por aquilo que o Senhor quer nos dar, pela gratidão, pela satisfação em Ti, por Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Deus. Que os nossos olhos, Senhor, estejam voltados para o Senhor, para a verdadeira frutificação, para o estar contigo.
Assim nós oramos, Senhor, e te entregamos, Senhor, essa palavra, pedindo que o Senhor continue falando, revelando, se fazendo presente, nos ensinando, nos moldando, alinhando o nosso coração com o teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Irmãs, eu quero agradecer a cada uma que esteve aqui, aquelas que estão trabalhando, aquelas que não estão, aquelas que estão, né, na correria em casa, trabalhando em casa. Mas eu quero só mais 5 minutinhos, porque eu quero estar falando do nosso propósito, tá, irmãs? Quem tem alguma dúvida, coloque sua dúvida. Mas eu estarei falando assim, ó, brevemente, tirando, né, as dúvidas básicas, tá, irmãs? Como que funciona os 40 dias de oração e jejum do Café com Jesus e as Amigas? Quem já participou? Eu sei que a Anaí já participou, a Andréia já participou, a irmã Floraci já participou, eu vi que a Ana Paula está aí, já participou. Irmãs, como que funciona, tá? 40 dias de jejum e oração. Mas de qualquer jeito, não, irmãs. Eu acho que a Francisca, né, já participou também. A Adri, eu sei que já participou. Irmãs, todos os dias nós iremos ter uma palavra, tá? A nossa palavra, irmãs, amém, Jéssica, amém, é do nosso devocional Café com Jesus e as Amigas, tá? Por exemplo, ó, dia 2, o título da nossa palavra é Um Novo Começo com Propósito. Então, vai ter um áudio disponível desse texto. Vai ter uma reflexão. Esse texto aqui quem vai fazer vai ser a Cris. Cris, tá aí ainda? Irmãs, as escritoras, tá? A Caroline já participou também, estarão trazendo a reflexão. Então, ela vai trazer uma reflexão desse dia. O que foi escrito no texto, o que significa, como Deus, né, ali pode fazer na nossa vida segundo o texto, segundo o direcionamento do texto. E nesse dia nós vamos orar profeticamente por alguns propósitos. Por exemplo, ó, deixa eu abrir para vocês o nosso dia 2. Eu já falo do material, tá, irmãs? Já falo do material. O dia 2, por exemplo, que cada área da nossa vida seja entregue ao Senhor, para que Ele estabeleça nossos passos, direcione os nossos caminhos. Então, hoje nós oramos para consagrar as metas e decisões do ano, entregar expectativas, estratégias e preocupações ao Senhor, pedir que o Senhor estabeleça cada um dos nossos planos e pedimos também por clareza para buscarmos o que é do Senhor em primeiro lugar. Então, o que acontece, tá, irmãs? Cada dia, nós oramos profeticamente. O que é profeticamente? O profético, ele aponta para o futuro. Por que 40 dias, né, para o ano? Porque nós oramos, nós consagramos todas as decisões do ano todo, tá, irmãs? Profeticamente, pela fé. Nós oramos um dia, jejuamos um dia, para que todas as decisões do nosso ano sejam direcionadas para o Senhor. Nós oramos e entregamos naquele dia, jejuamos para quê? Para que todas as expectativas, preocupações e estratégias que nós possamos ter o ano todo, todas elas sejam direcionadas, conduzidas pelo Senhor. Eu vou usar um outro exemplo aqui, tá, irmãs? Aqui, ó, dia 10. Nós vamos orar, o nosso propósito do dia, tá, irmãs? É que nós venhamos deixar o velho para trás. Essa semana eu falei algo, irmãs, e foi assim, muito interessante. Eu disse assim, ó, eu preciso deixar o velho ir para o novo vir. Eu estava fazendo uma arrumação, me desapegando de muitas coisas, e eu falei isso para minha filha. E a minha filha até brincou, minha filha disse assim, nossa, que frase, a gente riu, sabe? Eu digo, sim, eu preciso, né, deixar o velho ir pro novo vir. E ali, irmãs, uns 3 dias depois, minha filha viveu isso. Minha filha passou por uma experiência, ela disse, mãe, tu lembra que tu tinha falado? Eu senti que eu também preciso deixar o velho ir para o novo vir. Então, irmãs, nesse dia, tá? Nós estaremos orando, olha os propósitos do dia. Libertação das culpas, cura das feridas antigas,
renovação da nossa mente e rompimento com o nosso passado. Nós estaremos orando o quê? Profeticamente, por aquele dia, pelo nosso ano e por todos os dias. Que as culpas não venhamos, né? Que não venhamos levar as culpas de 2025 para 2026. Que todo rompimento, irmãs, ali entra maldição, ali entra, sabe, ligações, assim, ligações espirituais, eu estou falando, tá, irmãs? Que não são de Deus. Que em nome de Jesus, sabe, toda ferida, que às vezes a gente vai carregando, sabe, vem cair por terra. Então esse dia é um dia de libertação. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo a profundidade, irmãs? Por isso que eu digo assim, ó, não é um propósito sozinha. Eu estarei orando 40 dias, por quê? Pra quê? Como? Você estará sendo ali direcionada a orar pelo velho, deixar o velho pra trás. Ali nós vamos ter também, irmãs, né? Para nós sermos pontes, não muros. Tá, irmãs? Ali vai ter a palavra explicando o que é ser ponte. A ponte não é só nesse dia, também é o ano todo, tá, irmãs? Próximo, né? Para nós sermos transformadas, nunca forçadas. Irmãs, esse texto é muito forte. Porque ali eu falo sobre a diferença da transformação e da mulher forçada. Sabe aquela mulher que, eu tenho que ficar quieta porque eu quero, porque eu sou forçada? Eu tenho que viver uma vida forçada, eu tenho que ser o que eu não sou. E as coisas vão acontecendo, parece que na força, e não acontecem. Muitas mulheres eu percebia isso, que havia essa cobrança. Mas eu tenho que ser forçada, eu tenho que fazer o que eu não quero, o que eu não gosto, o que eu não concordo, para viver as coisas de Deus. Não, irmãs, a vida com o Senhor é de transformação. Nós não fazemos as coisas porque nós somos forçadas. Mas tem coisas que não cabem mais, tem coisas que não entram mais no nosso gosto, não nos dão mais prazer. E isso é viver a vida com Cristo. Nós somos transformadas, nunca forçadas, tá, irmãs? Dia 24, ali o nosso propósito é orarmos para sermos mulheres firmadas na rocha. O que é essa rocha, irmãs? Nós precisamos saber, entender o porquê, né? Qual o propósito desse dia? Aí vai ter. Por que nós vamos orar? Por ser fortalecida, crescermos em Deus. Mas crescermos como? Na palavra, firmar nossos fundamentos espirituais. Então, irmãs, cada dia, versículo, palavra, propósito de oração profético, declaração, irmãs. E também, aquelas que têm mais tempo, tá, irmãs? Quem tem um pouquinho mais tempo, vai ter o quê? Vai ter aqui, ó, desafios, tá? Eu preparei 3 tipos de desafios para nós. Por exemplo, você precisa de ajuda na área emocional. Como terapeuta, irmãs, eu tentei juntar a palavra e também práticas terapêuticas. Para quê? Para você ali no dia ter um desafio emocional. Se você precisa de ajuda nessa área. Não, Denise, eu não gosto de coisa emocional. Não preciso de ajuda nessa área, estou muito bem. Então, você vai ter ali um desafio espiritual, tá, irmãs? Um desafio espiritual. Deixa eu pegar um exemplo aqui, sabe? Alguns vai ser identificar, outros vai ser escrever, outros vai ser orar. Então, cada dia você vai ter um desafio espiritual. Esses desafios é você que vai escolher. Tá, irmãs? Nós temos espiritual, emocional e fé em ação. Para aquelas pessoas que gostam de fazer a fé em ação, sabe? Eu gosto de visitar, eu gosto de falar, eu gosto de mandar áudio, eu gosto de pregar. Então, eu preparei os desafios também para você ali numa fé mais prática, aquela que gosta mais de fazer. Então, irmãs, nós temos o livro, tá? O livro e o e-book. O e-book, irmãs. Nós vamos ter a palavra sobre esse desenho, tá? Foi um desenho profético que o Senhor me deu. Pode escolher todos, tá, irmãs? Pode fazer todos. Aqui a palavra nós vamos falar, tá, irmãs? Sobre o deserto de Negueb. Eu vou estar trazendo a palavra que Deus me deu para nós iniciarmos o nosso desafio. A mulher no deserto, mas frutificando, ó, irmãs, florescendo. E com a Bíblia na mão. Então, irmãs, o nosso e-book, tá? Tem os desafios e tem, ó, o propósito de oração do dia
nosso texto base, o pedido de oração e os pedidos de oração detalhados. E mais o espaço para anotação. Tá, irmãs? Então, Denise, eu preciso adquirir tudo para participar? Não, irmãs. Você gosta de escrever, gosta de anotar, né? Quem não tem devocional de 2025, adquira o seu. Você não vai usar somente, irmãs. Você não vai estar usando somente nesses 40 dias. É um devocional para o ano todo, direcionado, irmãs, com palavra. Então, quem tem o devocional vai estar usando o devocional, tá, irmãs? Nossa palavra está no devocional. E quem quiser é opcional, pode estar adquirindo o nosso e-book, tá, irmãs? Fora isso, tem algum custo? Não. Não, irmãs. Não tem custo, não é cobrado. Deixa eu ver as perguntas aqui. Não vai ter grupo VIP, tá, irmãs? Tipo, um grupo separado. Não vai ter, tá, irmãs? Um grupo separado. Deixa eu ver aqui. Que dia começa? Dia 1º de janeiro, tá, irmãs? Do dia 1º, a gente vai até ali, eu acho, não lembro que dia de fevereiro, tá, irmãs? Sim, Elizabeth, o grupo do WhatsApp está ativo. Alguns grupos nós perdemos, tá, irmãs? Então, está ativo o grupo 1 e o grupo 2 do WhatsApp. O link tá na bio, quem quiser entrar, participar dos nossos grupos do WhatsApp. Mais alguma pergunta, irmãs? Mais alguma pergunta? Bom dia, Jacinta. No dia, tá, irmãs? Vocês estarão recebendo a palavra, isso, Anaí, isso, como o ano passado. O áudio diário e a oração também. Então, aquela irmã, Denise, eu não sei orar. Denise, eu não entendi como orar pelo dia, não entendi. Irmãs, você vai poder fazer uma oração guiada. Eu, as outras irmãs, estaremos orando, mandando áudio no nosso grupo. Para você que tem dificuldade, para você que talvez não sabe orar, você que talvez ali, né, está começando na fé, ou você mesmo que não esteja começando na fé, mas gosta de orar com outras mulheres, você pode estar ouvindo ali o áudio do dia e orando conosco, tá? Então, assim, ó, é bem direcionado. Você não caminha sozinha, tá, irmãs? Não caminha sozinha. Exatamente, Ana Paula, vai ter os áudios, o livro, tá, irmãs? Então, assim, quem não tem o livro, adquira o livro, tá, irmãs? Não é gasto, é investimento nosso devocional, tá, irmãs? Então, vai ter o áudio do livro e o e-book para quem gosta de anotar, para quem quiser fazer o propósito, talvez pela manhã cedo. Nossos áudios não são de madrugada, tá, irmãs? Então, sai o horário normal, às 9 horas, 10 horas, tá? Os áudios pelo grupo, com as orações e a reflexão, tá, irmãs? Valor do e-book, R$ 24,90, o e-book digital, tá, irmãs? Vocês recebem no e-mail e vocês podem estar imprimindo. Uma dúvida, tá, irmãs? Acho que ninguém perguntou aqui, mas perguntam bastante. Posso fazer com as irmãs da minha igreja? Posso fazer com as minhas amigas? Pode. Você pode estar ali lendo, né, o propósito do dia, você fazendo a reflexão e a oração com suas irmãs, ou pode compartilhar dos nossos grupos, tá, irmãs? Vocês podem estar fazendo. Para receber o livro, irmãs, chamem no direct, digam aí eu quero, conseguimos passar para vocês o valor do frete, tá, irmãs? Ele está R$ 69,90. Irmãs, eu não tenho ali definido já se vai ter lives, tá? Então, não é todo dia um horário, 8 horas vai sair o áudio, 8 horas vai ter live. Não, tá, irmãs? Vai ser colocado em nossos grupos. Então, participem dos nossos grupos, tá, irmãs? A live sobre o e-book, ali a palavra, eu vou colocar para vocês que eu tô organizando minha agenda, tá, irmãs? Então, 40 dias. Vamos falar sobre jejum. Muitas dúvidas sobre jejum. Finalizando, tá, irmãs? Esse ano, o Senhor me deu uma direção de nós estarmos orando não apenas por nós, mas nós estarmos nesse processo, irmãs, escolhendo alguém ou mais de uma pessoa, mas ore e peça direção ao Senhor para você estar também orando e jejuando por ela nesses 40 dias. Pode ser sua família, pode ser seus filhos, tá, irmãs? Então, assim, ó, é um propósito, irmãs, muito sério.
de intimidade, de profundidade, sabe? Mas de frutificação, de resultados, irmãs, de bênção, sabe? De libertação, de cura, de renovo. E eu creio, sabe, irmãs, assim, que Deus está chamando para um tempo de salvação na nossa casa também. Então, pense, sabe? Ore, pergunte para o Senhor: Deus, o Senhor quer que eu faça? Se Deus estiver confirmando no seu coração, venha estar conosco. E já peça a Deus: Deus, quem o Senhor quer que eu coloque junto, você vai estar ali assim, junto com essa pessoa. Eu ouvi ontem um testemunho, já estou finalizando, irmãs, do pastor Douglas Gonçalves. Eu vou compartilhar aqui nos nossos stories. Ele falando ali de uma situação que o pai, ele pulou com aquele filho do apartamento ali para se vingar da mãe. Ele bateu na mãe e ele pegou a criança e se atirou, irmãs, matando ele e a criança. E ele contando o relato, que foi muito triste, porque os vizinhos ouviam a criança dizendo: não pula, pai, não pula, pai. E ele falando ali que cada vez que nós ali decidimos pelo pecado, nós estamos fazendo como aquele homem, nós estamos indo para a morte, nós estamos levando nossos filhos. Só que ele falou algo muito lindo, irmãs, que quando nós nos posicionamos ao contrário, Deus falava com ele também é assim. Quando nós oramos, nós estamos orando e levando nossos filhos. Quando nós estamos escolhendo ser pessoas idôneas, sérias, comprometidas, nós também estamos levando nossos filhos no colo. Então, irmãs, aquilo ali ontem assim, queimou no meu coração, confirmava no meu coração esse propósito. Que muitas pessoas, né, muitas mães, eu tô falando de mães, às vezes a gente não pode colocar, né, um filho jejuar, mas nós podemos orar e dizer: Deus, eu levo pela fé esse meu filho ao jejum através de mim. Nós podemos escolher levar em nome de Jesus profundidade, né, ali de Deus para os nossos filhos. Quando, irmãs? Quando nós estamos escolhendo Deus, quando nós estamos escolhendo orar. Você já pensou, talvez o seu filho, sua filha, vou usar o exemplo do dia 10, tenha muitos traumas do passado. Talvez está na hora de você largar a culpa pelas coisas que nós fizemos como mães e você orar por isso. Deus, eu quero que o meu filho e minha filha seja liberta do passado, liberta da vergonha, liberta dos traumas, liberta das dores. E você vai estar orando não somente por ti nesse projeto, mas também que Deus alcance e seus filhos sejam curados. Então, irmãs, é muito forte, muita coisa acontecendo desde que nós, né, colocamos: vamos fazer de novo, vamos orar de novo, vamos fazer 40 dias de novo. Então eu sei assim, irmãs, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aqui convidando por números, eu nem tenho controle de quem faz, quem não faz, não tem grupo específico, não estou aqui vendendo livro, não vendo livro, não sou vendedora, mas eu estou aqui como uma irmã em Cristo, que sente essa necessidade de estar buscando mais a Deus, que sabe que precisa buscar pela sua casa e pela sua família. E como diz, né, aquele ditado: eu não quero ir para o céu sozinha. Eu quero que mais mulheres sejam conduzidas, direcionadas, andem com alguém assim como eu gosto de andar com pessoas de Deus, mulheres de Deus. Eu quero te chamar para você também ser direcionada, conduzida, talvez cuidada. Talvez nesse tempo ter um renovo da parte do Senhor juntamente conosco. Então, se esse convite chegar ao seu coração, arder, sabe? Tipo, ai Deus, eu sozinha não consigo, mas eu vou tentar. Venha. Ano passado tivemos muitos testemunhos, irmãs. Muitos testemunhos de mulheres que estavam em procrastinação, que não conseguiam fazer nada e terminar. Mulheres que nunca tinham jejuado. E Deus foi fiel. Deus iniciou, assim, ó, segurou na mão de cada uma. A gente permaneceu e a gente venceu. Pode sim, tá, irmãs? Quem quiser convidar mais de uma pessoa para participar, orar por mais de uma pessoa, né? Deus vai direcionar, Deus vai dar as direções que nós precisamos. Irmãs, que Deus abençoe cada uma. Para entrar no grupo, eu vou colocar, tá, irmãs, nossos stories de novo. O nosso grupo também, ele é aberto. Você que já está no grupo, está convidando uma amiga, você pode adicionar sua amiga lá no grupo. Não precisa me mandar número, não precisa pedir para o suporte. Então, irmãs, sejam também, né, ali como a mulher samaritana, portadoras, né, das boas novas. Faça esse convite para mais mulheres. Só que assim, irmãs, eu faço um pedido. Você que convidou, acompanhe essa mulher.
Não convide essa mulher e jogue ela lá no grupo para ela fazer sozinha. Não é faça, não é vá, não é ore, não é jejue. É vamos orar, vamos jejuar. Faça junto. Isso faz toda a diferença, irmãs. A gente fazermos juntos, né, umas com as outras, tá? Tem muita gente dizendo faça. Não larga essa mulher sozinha lá num grupo e mais um grupo. E mais um propósito. Conduza, ande junto, convide. Permaneça junto com alguém. Faça como a Bíblia diz, né, aos outros o que você gostaria que alguma mulher estivesse fazendo com você. Amém, irmãs? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, te dê um dia abençoado. Que nada, em nome de Jesus, venha roubar essa palavra de ti. Que você venha frutificar e permanecer e avançar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz, minhas irmãs.